Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, dia frio aqui na capital, comigo a professora Alessandra. Bom dia, Alê. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, professores, pais. Bem-vindos a mais essa aula. Como o Osmar disse, realmente amanheceu friozinho aqui para a gente, embora tenha um solzinho meio estranho lá fora, né? Tem um solzinho. Mas ainda está um friozinho. Estou acompanhando aqui o chat, já tem vários bom dia e vou aguardar, né, as interações terceirizadas, como diz o Osmar nesse momento. Beleza, então é isso aí, tá? A proposta da aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando a sequência de atividades da recuperação, a sequência de atividades 2, deixa eu sair aqui da frente, olha lá, a sequência de atividades 2, e aí nós estamos na parte 3, vamos trabalhar hoje a terceira aula desses conceitos. Tudo bem? Vai aparecer aí para vocês, nosso diretor vai colocar o programa de recuperação em matemática, é isso que a gente já vem desenvolvendo aí, né? Já estamos na terceira aula, né? Então, metade do percurso a gente encerra hoje, né? Sim. Pensando nas três, até das três sequências de aprendizagem, a gente está na metade do caminho na aula de hoje, verdade. Perfeito, tá? Bem observado. Sequência de atividades 2, estamos lá na terceira aula. E outros objetivos, né, como a gente já vem falando em aulas anteriores, é identificar as diferentes representações de um mesmo número fracionário, utilizar diferentes representações de frações, relacionar frações e porcentagens, foco da aula de hoje, e relacionar frações com números decimais, também foco da aula de hoje. Esse é o objetivo, são os objetivos da aula. A habilidade proposta para a aula de hoje é EF06, MA07, que é compreender, comparar e ordenar frações associadas a ideias de partes, de inteiros e resultados de divisão, identificando frações equivalentes. Tá? Essa proposta da aula de hoje ela vai se encontrar aí nas páginas 42, né? E 38, eu inverti a ordem aí, né? A partir dessas. Tudo bem? Mas cada atividade, cada exercício aí tem a localização certinha para vocês. Beleza? Vamos começar a atividade 1, né? Vamos, né? Só até porque eles sexto ano sempre arrasa, né? Legal, disso, né? Então... Bacana, tá? Então, a proposta da atividade 1 vai aparecer aí, nosso diretor vai colocar atividade 1. Essa atividade, ela está lá no 6º ano, volume 3, na página 46, tá? Pessoal que, eu acho que, nessas alturas do campeonato, o pessoal já deve estar com o material, né? Acredito que sim, tá? Se eventualmente ainda não tem, tá? A gente acompanha as aulas aí e a gente vai se ajustando, beleza? Na atividade 1, a turma do Dino tem um site na internet. Os visitantes podem dar a sua opinião, tá? Em relação ao conteúdo do site, como mostra a figura assim, tudo bem? Então, aqui a gente tem uma representação, né? Tem um pictograma, né? Que chama, Alessandra? O quê? Essa imagem aí, temos um gráfico, né? E essa pesquisa, vamos dizer assim, tudo bem? Então, temos aí o vermelhinho, o laranja e o verde, tá? Para a pessoa indicar, por exemplo, aqui, se é bom, tá? É muito bom, se é razoável, se é mal ou se é muito mal, tá ok? E aqui temos uma representação, é importante mostrar para vocês, tá? Essa aqui é interessante, o foco das perguntas é o gráfico, tá? E aqui a gente tem a representação, tá? Muito bom, 42,5% das pessoas que visitaram, tá ok? Disseram que o site, né, as informações eram legais, bom. 30% avaliaram como bom, tá ok? 15% avaliaram como razoável, 8,5% como mal, e 4% como muito mal. E aqui, esse 200, ele aparece em verde aqui destacado, foi o número de pessoas que visitaram o site. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Estou didático hoje, não estou correndo. Verdade, hoje você começou calma. a semana devagar. Calma. Boa. Tudo bem? Beleza. Deu para fixar bem a ideia? Então, é essa aí. Tudo bem? E aí, na sequência, eu mantive a figura. E aí já vem a primeira pergunta. Após 200 visitantes terem votado, quantos consideram o site razoável? É essa a pergunta, tá? Então, você vai lá no gráfico. Vai falar alguma coisa, né? Eu ia falar só para prestar atenção no seguinte. A pergunta não é qual é a porcentagem de pessoas. Não. E sim qual a quantidade
de visitantes. Exatamente. O gráfico aqui te dá em percentuais, tá, tudo bem? E a razoável, que é o objeto da pergunta. Você vai lá nessa coluna e faz, né, em cima do quê? Em cima das 200 pessoas que fizeram a visita. Beleza, Lê? 2 minutinhos para eles? Ah, eles fazem facinho. Esse é tranquilo, tudo bem? 2 minutinhos e a gente já retorna. Galera, seguinte. Algumas pessoas aqui acho que não entenderam a ideia. Por quê? Colocaram a resposta em percentual. E a ideia não era o percentual, e sim a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, o Murilo Henrique e o João Paulo da Escola JEP responderam 30, Osmar. Legal. Os alunos do professor Hugo, 13% ou 15%, porque diz que não enxerga que o valor está pequeno. Tá. Eu coloquei no chat para vocês todos os percentuais, tá bom? Para até tentar facilitar para quem não tem o material em mãos, que é o volume 3. Os alunos da professora Isabel, 30%. Uhum. Deixa eu ver quem mais. Os alunos da professora Michele também colocaram 30%. Do professor João. Ah, não, o professor João só está ajudando a professora Patrícia. Tá. E da professora Juliana, 30%. Então, quem colocou em quantidade, colocou 30%. Legal. E alguns colocaram o percentual, que é 15%. Bacana. Tá? Deixa a gente só justificar uma coisa para eles. A pessoa falando que está pequeno. É assim, a gente recorta essas imagens do material que vem na forma digital. Às vezes, quando a gente amplia muito essa imagem, ela desfoca. Então, assim, é bem delicado, tá? Porque se a gente aumenta demais, tá? ela fica desfocada. E aí fica aquela encruzilhada, né? Às vezes fica pequeno, aí se você aumenta, ela fica desfocada. Então, é complicado, tá? Já no próximo slide, eu vou colocar o valor, tá? Ajustar para vocês. Ficou pequenininho. Tudo bem? Vamos lá, a resposta ali, tá? Então, aparece ali o que a gente está falando, tá? 15%, ó. Aparece aqui a representação no gráfico de colunas, 15% de 200. A gente já vem trabalhando muito essa questão. E aí, a questão da porcentagem, aí eu repito aquela questão, né? Cada um tem uma forma de trabalhar. Eu, pessoalmente, gosto da questão do número decimal por conta da praticidade, não é? No meu caso. Mas, assim, é um gosto. Você pode calcular a porcentagem do jeito que você achar que bem entende. Fala, Lê. Por exemplo, eu prefiro na forma fracionária. Pois é.
não é? Mas né? Então, a gente tem realmente essa possibilidade Sim. de escolha, porque estamos representando de formas diferentes o mesmo valor. É verdade. E aí, né, você está trabalhando lá com o seu aluno, você dá essa liberdade para ele, ó, vai chegar no resultado, né? Naturalmente a gente mostra os caminhos e assim por diante. Deixa eu só não. falar uma coisa aqui, Osmar. Pois não. O professor Jefferson está falando daquele comentário que você fez do erro de digitação, então eu só vou reforçar. Realmente, lá estava no começo da página 42 a 38. Isso. Como essa está na 46, foi um erro de digitação, tá? Então é da 42 a 48 e não 38, tá bom? Só para poder tirar essa dúvida aqui do professor Jefferson. Beleza, tudo bem? Então a gente tem essa situação aí, ó, e aí vai aparecer uma tela em branco que a gente vai mostrar para vocês, tá? A gente está falando aqui, ó, de 15% de 200. Não foram poucas as vezes que a gente já fez esse tipo de cálculo aqui, né? Então ele é bastante comum. Então aqui a gente está falando 15%, 15 sobre 100, olha lá, 15%. Esse D aqui, ó, eu chamo de princípio multiplicativo, vai virar uma multiplicação, e aqui a gente está multiplicando por 200. O professor Alessandro prefere trabalhar na forma fracionária, tá? Sem muitos problemas. Você pode multiplicar. Acho que até antes disso você poderia simplificar a fração, né, para dar uma facilitada, tá? Sem problema nenhum. Tá? Eu, pessoalmente, mas aí é gosto, cada um vai do jeito que quiser. Tá? Quando a gente divide 15 por 100, nós obtemos aí 0,15 ou 15 centésimos. Tá? Fica a critério de cada um, no que você se sentir confortável. Então, eu tenho 0,15 vezes 200, e eu gosto de fazer essa conta porque era fácil. Ó. Então, temos aqui 0,15. Quando eu estou multiplicando esses 200 aqui, ó, eu sempre gosto de jogar esses dois zeros para fora. Desprezou eles? Não. Lá no final a gente vai reutilizá-los, vai baixar. De uma forma bem simples, né? Então, aqui ó, eu tenho 2 vezes 5, eu tenho 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Não tem necessidade dessa multiplicação, mas se você quiser também não faz mal algum. Ok? E aí, você lembra daqueles dois zeros que a gente colocou do lado de fora lá? A gente vai baixar. Ó. E aí você vai, nossa, professor, 3.000? Não. Tá? Lembra aqui, ó, quantas casas a gente tem depois da vírgula do 0,15? 2. Tá? Então, estamos falando de centésimos. Vem lá da direita para a esquerda e conta 1, 2. Olha lá. Olha a vírgula. Portanto, aqui, ó, esse zero não serve para nada, tá? Como a gente está falando do número de pessoas, tá? Esses dois zeros aqui também não são significativos. Então, como já sabia, né? Vocês mandaram a resposta. Estamos falando aí que 30 pessoas disseram que o site estava apenas razoável. Tudo bem? Tudo bem, várias outras respostas apareceram aqui depois enquanto você estava resolvendo, viu, Osmar? E todas indicando as 30 pessoas. Parabéns, viu, galera? Beleza, legal, tá? Vamos lá. Atividade 1, ainda na letra B. Aí a pergunta, ela vai focar quantos falaram muito bom. Visitaram o site e falaram, ó, muito bom, tá? E a gente tem, ó, aí eu vou transferir as informações. O muito bom, ele está aqui, ó, tá vendo? E aí a gente está falando de 42,5%, aqui eu já vou facilitar a vida do pessoal, 42,5% falaram muito, muito bom. Tudo bem? Então, ó, as informações aqui a gente está transferindo, o número de pessoas que visitaram foi o mesmo, ou seja, os 200, só que aqui agora a gente está falando de quantas pessoas foram lá e disseram, ó, o site apresentou conteúdos, assim, muito, muito bom. 42,5%. Muito bom. Essa aqui, ó, o meu voto foi esse, por exemplo. Tá? Então, é essa a ideia. Beleza, Lê? Beleza, tranquilo. Só vou falar uma coisa. O professor Oriel, ele falou assim, professor Osmar, você pode cortar os dois zeros do 100 com o 200 na anterior. Realmente, pode fazer essa simplificação, sim. Ela é mega permitida. É mais uma forma de resolver a questão, não é? Esse é o grande barato da coisa, né? Sim. As várias possibilidades, né? Então, cada um tempera, né? Vamos usar uma metáfora aí. Né? Cada um tempera do seu jeito e acaba sendo legal. E é aí que se produz conhecimento. Exato. Beleza? 3 minutinhos, porque esse 42,5 aí, ele tem um complicador, a gente vai falar dele. 3 minutinhos e a gente já volta com a resposta. Até já.
Osmar, por isso Legal. que eu falo que essa galera arrasa, Ai, que entendeu? bom. Porque enquanto a gente estava aqui falando da ideia do professor Uriel, bonitinho, a galera já estava respondendo que era uma beleza. Que legal. Né? Então, assim, a maioria, Aham. 85 pessoas. Mas eu vou comentar umas 2 ou 3. Tá. Então, o dos alunos do professor José, eles colocaram 0,425 ou 425 milésimos Legal. vezes 200 igual a 85. Aham. Da professora Lucilene, 42,5% de 200 igual 42,5 dividido por 100, o resultado vezes 200, que é igual, aí foi feita, nesse caso foi seguida a ideia do professor Uriel, 42,5 vezes 2, que daí simplificou os 2 zeros, e 85 pessoas. E mais uma resposta aqui, Isabela e Laura, da escola Odila Bento Mirarchi. Acho que se eu falei errado, desculpa. 85 pessoas. Todas as respostas aqui, 85 pessoas. E essa galera está de parabéns. Legal, né? Mas assim, você falando um negócio, veio um filme na minha cabeça. Acho que a gente é muito o professor que a gente teve. Acho que a gente é muito espelho daqueles professores que passaram nas nossas vidas, né? Então a gente reproduz. Eu pelo menos assim, vocês falando dessas outras formas de fazer tal, mas assim eu me espelho muito naquilo que foi ensinado por eles, né? A forma. Então a gente acaba adquirindo um pouco daquele DNA, vamos dizer assim, daqueles mestres que passaram e ficaram lá atrás. Acho que a gente é muito reflexo deles. Mas é legal, essa coisa de repreender. A gente insiste muito nisso, né? Não existe fórmula, sabe, faça do meu jeito. Não tem essa, tá? Mas matemática é bem. Está aí o grande barato, né, Lê? Sim. E Vamos lá? só vou colocar uma observação aqui do professor Carlos Sim, Eduardo, pois não. que é bem verdade, gente. Legal. Como estamos falando de quantidade de visitantes, eu não tenho 10,5 visitantes. Não. Boa. Correto? Não tem como ter isso. Eu não tenho meia pessoa. Eu posso ter uma pessoa pequena. Isso não quer dizer que ela é meia pessoa. Ela é uma pessoa. Uma brincadeira besta, mas é nesse sentido. É uma quantidade exata. Então, se é 10,5, são 11. Perfeito. Né? Então, são 11 pessoas. É só para lembrar essa relação das grandezas, como o professor Carlos Eduardo nos lembrou aqui. Obrigada, professor. E é verdade, a gente trabalhou muito essa questão do arredondamento em muitas situações, né? Quando a gente está trabalhando isso, a gente fala, professor, 2,5 gols, né? Não existe. Então a gente trabalha com essas questões, beleza? Tá. Como o pessoal já bem observou, 42,5% de 200. Esse D aqui, ó, vai transformar a multiplicação. Acho que o pessoal está bem acostumado já com isso. De onde vê esse 0,425 milésimos vezes os 200? A gente vai mostrar para vocês. As respostas já são essas mesmas, 85 visitantes. Vou abrir uma tela em branco aqui, ó. Então a gente está falando de 42,5%, né, Ale? De Sim. 200, beleza? Então, temos aqui 42,5% de 200. Difícil escrever com essa caneta aqui. Então, temos 42... Ou a gente acostuma... 42,5 dividido por 100, né? Já que a gente está falando de porcentagem. Tá? Então, aqui ó, temos vezes os 200. Tá? Aqui é um negócio legal, né? Você poderia até... Ó, não sei, posso simplificar? Só fazer de um jeito diferente aqui? Não, você pode pessoal não vai, simplificar. eu vou fazer de um jeito, só que assim, ó, se o pessoal se enrolar, vocês me falam, tá? Osmar, foi abusado demais, tá? Se enrolou. Então, olha aqui, ó, a gente pode imaginar que aqui tem 1, beleza? E aí o que acontece aqui, ó? Esse 100 e esse 200 aqui, ó, a gente pode simplificar. Cancelar os 2 zeros. Isso, tá ok? É outra forma, aí você opta pelo que você achar melhor. Então, temos 42,5 vezes quanto? Vezes 2, que foi o que nos sobrou, né? Sim. Tudo bem? Então, aqui, ó, o dobro de 42,5, tá? A gente pode até fazer essa conta, né? 42,5, né? Lembrando que a gente está dando aula para os alunos do 6º ano, e não é para os professores. Exato. Então, tem que tomar um cuidado danado. Então, temos aí... Tá? Por 2, ó, 2 vezes 5, 10, esquece a vírgula nesse primeiro momento.
Vai 1, 2 vezes 2, 4. Mais um 5. 2 vezes 4, 8. Ó, Alessandra, 850. Não. Tem a vírgula, né? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí o que acontece? Como eu só tenho uma casa depois da vírgula, eu venho lá da direita para a esquerda, como me ensinou o meu professor. Sim. Ou a minha professora, a professora Mariana. Não é? Nossa, eu nem sei se a professora Mariana ainda está viva. Não, porque eu não vou lembrar das minhas. Eu vou passar vergonha. Professora Mariana, obrigado. A senhora foi muito importante na minha vida. 85, olha lá. Portanto, temos aí 85 pessoas. Tá? Deixa eu voltar aqui, ó, que avaliaram como muito bom o site. Beleza? Beleza. Você sabe que o Victor Hugo... Victor Hudson, da Escola Sônia Aparecida Maximiano Bueno, ele fez na forma fracionária, mas assim, numerador vezes numerador. Beleza. Então ele fez 42,5 vezes 200, que deu 8.500. Perfeito. E esses 8.500 ele dividiu por 100, chegando nos 85. Legal, né? Grande Parabéns, barato. viu? Grande barato da coisa. Tudo bem? Tá? Eu não sei se vai ficar pequeno também, mas temos aí a atividade 2. Temos aí 1, 2, 3, 4 linhas, tá ok? 3 colunas para a gente preencher. E aqui a ideia é a seguinte, é dada a fração. Essa segunda coluna aqui, a gente pede que você represente na forma centesimal, ou seja, dividido por 100. Aqui a representação decimal, dessa divisão por 100, tranquila, né? Dividir por 100 é sempre voltar 2 casas. E aqui é a representação na forma de porcentagem, ou seja, vai pegar o valor decimal e multiplicar por 100. Vamos fazer esse primeiro aqui, pessoal? Vamos, e aí, como uma sugestão para você, né, caso o pessoal ache que está pequeno, depois colocar com a caneta do lado, né? Porque daí fica mais visível para eles os valores. Beleza, então. Beleza? Okay? Então, ó, temos aqui, ó, vou fazer essa primeira linha, tá? 1 sobre 25, 4 sobre 100. Mas de onde veio esse 4, esse 4 sobre 100? Aqui a gente está buscando a representação centesimal. Não é isso? Então, para a representação centesimal, a gente precisa desse denominador 100. Então, eu estou multiplicando todo mundo por quem? Numerador e denominador por 4. Daí, essa representação. Portanto, 1 vezes 4, temos aqui o 4, vou aumentar, tá, Lê? Sobre quem? 100. Sobre 100, tá ok? Olha lá, 25 vezes 4. E aqui eu tenho o número decimal. Ora, se você pegar 1 e dividir por 25, ou 4 e dividir por 100, tá? Rapidamente essa conta, o que a gente tem? 4 não vai dividir, 0, acrescenta, continua, não dá para dividir, ok? Portanto, temos aí 0,04, também conhecido como 4 centésimos. Está aqui a representação, 0,04, perfeito? E aí o que acontece? Para chegar na porcentagem, a gente vai multiplicar por quanto? Vai multiplicar por 100. Por 100. Tá ok? Já estão bem acostumados, né? 0,04 multiplicar por 100. Olha lá, a gente vai avançar 2 casas, 1, 2, tá ok? E chegamos aí aonde? Chegamos aí nos 4%, mas eu acredito que o pessoal já está bem acostumado. Okay? Tanto está bem acostumado que os alunos da professora Maria Nilson já colocaram aqui 4%. Beleza, tá ok? E aí, tá? Temos o restante da tabela. Acredito que não vai dar tempo de fazer tudo, tá? Mas à medida que forem fazendo, vocês vão mandando o resultado aí. Tudo bem, Alice? Tudo bem. Só coloca o número maior do ladinho. Aqui? De todos eles. 1 sobre 20. Isso. Legal. 5. Acho que melhorou, né, galera? Sobre 100. Tá ok? E aqui 4. 5 sobre 10. Perdão, sobre 10? Opa. Borracha. É por 10, tá? Isso. 5 sobre 10. E aqui temos 4 sobre 20. 4 sobre 25. Beleza? Aí coloca os 5 centésimos. 0,05. 5 centésimos. E os 30%, é isso? 50%. 50, desculpa. Nem eu, tá vendo? 50. E olha que eu tô daqui. 50%. Tá ok? Sim. E só coloca mais um zero lá em cima no 40, que na verdade ficou 400, lá na divisão. Na divisão? Não, lá na divisão. Tá, perdão. Isso. Legal. Tá bom? Tá. Porque daí tinha a professora aqui já cobrando que faltou um zero. Beleza, me desculpem. Tá ok? 3 minutinhos, Alê? Tá? Sim. E a gente já retorna. Beleza? Fechou. Fechou.
Francisco Teodoro de Andrade, lá de Andradina, também. Da professora Maria Fernanda, aluna da professora Maria José. Agora, tem uns diferentes aqui. Do professor, deixa eu ver. Da professora Sônia. 4 sobre 25. Legal. Colocaram 16 centésimos, Aham. 0,16 ou 16%. Da terceira linha. Da terceira linha, do professor Ricardo. 50 sobre 100 Legal. e 0,5. Será que é 0,5? E da escola João Arruda Brasil, a PEI. Então, trouxeram o do 1/20, né? 5 sobre 100, 0,05 e 5%. Do 5 décimos, 50 sobre 100, 0,5, 50%. Ok. E do último, 4 sobre 25, 16 centésimos, 0,16 ou 16%. E a maioria foi nessa linha, tá bom? Legal, Todos corretos. Legal. Algumas atividades elas têm um facilitador para a gente mostrar para vocês, para resolver. Outras têm esse dificultador, no caso aí da tabela, enfim, tá? Mas a gente, na medida do possível, vai vendo que dá errado e vai tentando ajustar, porque olha, dá coisa errada. Vamos subir a resposta? Olha lá, tá? Mais fácil a visualização? Tá? Acho que sim, né? Então, aqui o que a gente tem? Aquela primeira situação que a gente já havia feito, chegamos aí nos 4%, ok? A representação centesimal do 1/20, tá ok? Do 1/20. A gente multiplicou aqui, ó, por 5 para chegar no 100, tá ok? Então, vezes 5 e vezes 5. A representação centesimal, 5 sobre 100, tá ok? Essa divisão aqui, ó, o 5 sobre 100, é só retornar duas casas. Então, aqui, 5, estou dividindo por 100. Voltei 1, dividi por 10. Voltei 2, dividi por 100. Ó, 1, 2, ó, tá vendo? Tem uma vírgula aqui, a gente movimenta ela, ó, onde ela chegou? 0,05, tá? E aqui, multiplicando por 100, a gente chega aí nos 5%, como o pessoal mandou. Tudo bem? Aqui, da mesma forma, né? Então, aqui a gente vai multiplicar, no caso aqui é por 10, né? Então, aqui, ó, temos multiplicar por 10, e aqui vai dar 50, né? Tá, ok? E aqui temos vezes 10, vai dar o 100, tá? Também conhecido como 0,5, muito convencional, muito usual na vida da gente, tá? Mais usual ainda o 50%, acho que o pessoal acompanhou com facilidade. Tá? Aqui a gente vai multiplicar por 4, não é isso? Então temos por 4 para chegar na representação centesimal. Então aqui temos 16 centésimos. A própria leitura já induz a gente a acertar, né? Então, ó, 16 centésimos, 0,16, multiplicado por 100, temos aí os 16%. Beleza, Lê? Beleza. Olha lá, tudo bem, espero que o pessoal tenha compreendido. Diga lá. Bom, 50... tá, você arrumou ali os 50, isso, né? Tá bom? Não, tá, é que daí tinha a professora aqui falando, a tabela está errada, onde é que está o erro? Eu fui olhar. Tá. Professores, foi corrigido. Tá, beleza? Tá bom? Ó, aqui não é 5, aqui é 50, tá bom? Isso. Essa é a ideia, porque a gente Pronto. multiplicou lá por 10 para chegar na representação centesimal. Tudo bem? Olha lá, atividade 3, escreva as porcentagens na forma de fração reduzida, tá? E aí vocês escolhem uns 2 ou 3 e aí mandam as respostas para a gente em 2 minutinhos. Beleza, Lê? Fechou. A gente aguarda.
Osmar, beleza. Vou falar meio espalhadão, tá Ok. bom? Então, assim, do professor Rogério, 20 centésimos, colocou aqui como 1/5. Do professor Magno, tem resposta 1/4 e meio. Do professor, isso daqui não para de subir, Jesus. José Kleben, se eu não me engano. Me desculpa se eu falei errado. 4/5 igual a 0,8, né? Da professora Elisete, 20%, 1/5. E da professora Rosemary, 1/5 na A, 1/4 na B, meio na C, 1 na D, 1/10 na E. Da professora Ângela também veio completo, mas assim, olhando todos, a maioria, assim, pelo menos 90%, 99% compreendeu a ideia. Legal, né? Porque aqui a gente só pedia para fazer a representação na forma fracionária, tá? Reduzida, tá ok? E aí o que a gente tem? É algo bastante comum, é algo bastante convencional para eles, né? Hoje em dia já não é tanto que a gente vem trabalhando, e acredito que vocês também da mesma forma, então a gente acredita que não seja lá esse grande dificultador. Falou em porcento, obrigatoriamente, você vai dividir por 100, então temos aí 20 dividido por 100, tchau, Ciserinho, tchau, Ciserinho. E aqui a gente trabalha, como eu vi anteriormente, o professor falando da simplificação, né? Extremamente importante aqui, então a gente está simplificando por 2, a briga com a caneta, chegamos naturalmente em 1/5, beleza? E essa daí, resposta do Cauã Gabriel, certinha. Parabéns, Cauã. Legal, tá? Muito comum também o nosso 25%, 25 sobre 100, aqui a gente simplifica por 25, máximo divisor comum. Professor, posso simplificar aos pouquinhos? Pode, não tem problema. Sim. Posso simplificar direto por 25? Pode, sem problema nenhum. Máximo divisor comum, 1/4. Essa aqui é muito feijão com arroz, é a cara, né? 5 sobre 10, 5 sobre 50 sobre 100, também conhecido como meio. Legal que todas indicam o mesmo valor, né? Sim. 100% é 100 sobre 100, que na realidade é 1 inteiro. Pode acontecer isso? Pode, sem problema nenhum. E o famoso 10% também, né? A famosa gorjeta lá, né? 10% da conta. 10 sobre 100, a gente pode simplificar e chegamos aí em 1/10. Lembrando, tá, que essa aula ela foi produzida em cima do material do Aprender Sempre, caderno do aluno, volume 3. Esse especificamente a gente tirou da página 47. Eu me despeço por aqui, tá ok? Obrigado pela participação de todos, espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer aí o QR Code, nosso diretor vai colocar, para vocês fazerem análises, comentários, né? Se acharam da aula e tal, isso sempre nos ajuda, é importante demais. Ale? Gente, só rapidinho, Matheus, Gustavo, Denis, Victor, Lívia, Daniela, resposta certinha, parabéns. Muito obrigada pela aula de hoje. Obrigado, Osmar. Até a próxima.